Amém? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Já pode se assentar em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, abre ela comigo em Atos, no capítulo 19. Atos, no capítulo 19. Talvez você pode estar sentindo falta aí do Oriel, do Samuel. Eles teve alguns compromissos, nessa noite eles não puderam estar aqui conosco, mas Deus tem dado graça e vitória a cada um de nós e cremos que está tudo bem, amém? Atos no capítulo 19, a partir do versículo 1, hoje nós vamos retratar um pouco aqui sobre a terceira pessoa da Trindade, chamada Espírito Santo, amém? Todos acharam? Amém ou não? Amém. Então amém. Senhor Jesus te abençoe, Brendo. Amém. Diz assim no versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Olha o versículo 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Amém? Amém ou não? Então amém. Então, gente, falar sobre o Espírito Santo. Eu vejo que quando se trata sobre essa terceira pessoa da Trindade, muitas vezes nós temos até dificuldade em falar sobre o Espírito Santo por conta que nós damos mais atenção às outras duas pessoas, que é o Deus Pai e o Deus Filho. Com o tempo, desde criança, eu sempre ouvi falar do Espírito Santo, só que eu ouvia falar, só que eu não tinha o entendimento necessário de saber quem que era realmente essa pessoa, o Espírito Santo. A palavra vai nos informar que lá em João 14, a partir do versículo 15, quando Jesus começa a doutrina do Espírito Santo, Jesus dá uma palavra sobre ele, Jesus coloca o nome dele de como um consolador. Nós sabemos que os dias que nós vivemos não são dias fáceis. Nossos dias são chamados como os últimos dias. Seriam dias difíceis até. A palavra diz que Jesus coloca também esses dias como dias trabalhosos. O que eu posso falar para os irmãos aqui, essa mesma palavra eu dei há mais ou menos 2, 3 semanas atrás, num domingo de manhã, enquanto teve o busca dos adolescentes. Eu me lembro que daquela manhã eu citei a importância da igreja em si. Ela dá o valor real ao Espírito Santo. A igreja hoje ela não pode fazer nada sem ter a direção do Espírito Santo. Abre comigo lá a sua Bíblia em João 14. A partir do verso 15 nós vamos começar a ver como que Jesus começa essa doutrina. João 14, no versículo 15. Até então, se você começar a ler a partir do versículo 1, você vai ver que Jesus começa a falar: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. E assim Jesus vai preparando o coração dos discípulos, porque os discípulos já estavam ficando meio que afoitos já. Poxa, o que vai acontecer quando o Senhor for? E nós aqui?
E a partir do versículo 15, o Senhor Jesus começa a acalmar o coração deles. Por quê? O que acontece? O Senhor começa a falar que não ficaria com eles mais um profeta. Não seria mais um profeta que ficaria para auxiliar eles o que eles deveriam fazer. Como no Antigo Testamento nós vimos vários profetas. Não seria mais um sacerdote que iria buscar por eles. Não, muito pelo contrário. O Senhor Jesus começa a falar do Espírito Santo que ficaria com eles e cada um teria acesso a ele. Então vamos ler comigo a partir do verso 15. Olha como que ele começa, presta bem atenção. João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. E olha aqui que ele diz a partir do versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas palavras, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Olha o versículo 26, presta bem atenção. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Então Jesus começa a falar sobre esse conselheiro que ele deixaria conosco. Se você for pegar durante a história da igreja, você vai ver que a igreja ela só conseguiu chegar até hoje, onde ela está, por conta do Espírito Santo. Por conta do Espírito Santo. É o que eu sempre falo, que o Espírito Santo, ele é como se fosse... Eu que gosto muito de carro, eu posso falar, é como se ele fosse o turbo do carro. Porque enquanto você não tem o turbo, você pode ter uma determinada velocidade. Só que, entenda a comparação que eu estou fazendo. Quando o Espírito Santo ele entra, é como se ele colocasse uma potência a mais naquele carro. E é assim também na igreja. Você pode ir até em determinado lugar da sua vida com suas próprias forças. Mas quando você passa a depender do Espírito Santo, você vai muito mais além daquilo que você já foi. O Espírito Santo começa a ter algumas qualidades que a Bíblia me retrata. Em Atos, no capítulo 9, no versículo 27, abre lá comigo. Atos 9, versículo 27. Atos 9, 27. A partir desse texto, eu começo a aprender que o Espírito Santo, ele também é um Espírito que encoraja. Diz assim: então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles, andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia, o enviaram para Tarso. E olha o versículo 31, a qualidade do encorajamento que tem o Espírito Santo. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e encorajada por quem? Pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor.
Então nós começamos a ver que a igreja, ela passava a ser encorajada pela pessoa do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele deixou essa pessoa. E como eu já falei aqui, quantas vezes nós não tratamos o Espírito Santo só como mais um elemento da igreja, quando não damos a real importância para o Senhor Jesus. Você se lembra, para a pessoa do Espírito Santo, você se lembra quando Paulo chega em Atenas? Ele chega em Atenas e ele vê um altar ao Deus desconhecido. Só que eu começo a olhar e vejo que hoje o Espírito Santo muitas vezes é como esse Deus desconhecido para nós. Nós não conhecemos de verdade o Espírito Santo. Nós não sabemos ter a real intimidade com o qual Ele merece conosco. Muitas vezes nós cantamos que o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Nós cantamos que o Espírito Santo é aquele que vai chegar diante do Pai e vai falar coisas que às vezes eu não sei falar, como diz uma canção da Fernanda Brum. Só que realmente nós conhecemos o Espírito Santo. Algum tempo atrás eu perguntei ao adolescente, eu falei para ele, cara, me define aí, o que você acha sobre o Espírito Santo? Ele achou que o Espírito Santo era só a questão de falar em línguas. E eu vejo que a questão do falar em línguas vai muito de um dom que o Espírito Santo pode te dar. Isso daí é só um elemento que ele pode te dar, dentre as 99% das coisas de fora que ele tem para você também. Ele é muito mais do que isso. E se teve alguém que falou muito do Espírito Santo, foi o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele só avançou, ele só foi à frente porque ele dependeu totalmente do Espírito Santo. O Senhor Jesus, eu posso falar algo aqui concreto para os irmãos. O Senhor Jesus só fez o que ele fez em todo o ministério dele porque ele dependeu do Espírito Santo. Se o Senhor Jesus não dependesse da pessoa do Espírito Santo, ele não poderia ter feito nada do que ele fez. Você começa a ver a partir de Lucas 4 que o Senhor Jesus, ele é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Sabe, muitas vezes a minha vida, a sua vida, quando nós começarmos a depender dessa pessoa chamada Espírito Santo, vai tomar rodas em que eu e você nós não vamos entender, nós não vamos compreender, mas só que nós temos que confiar nessa pessoa chamada Espírito Santo. A palavra começa a me falar em Atos 9, a partir do versículo 31, que a igreja crescia em número. Em Atos 16, também, a partir do verso 15, se você quiser abrir lá comigo, vai dizer também que a igreja crescia em número, por conta que a dependência era do Espírito Santo. Atos 16, no versículo 5, diz assim: assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Então o que eu começo a aprender? Que tanto as coisas que eu preciso da minha vida, como por exemplo, você que é um líder de célula, você que faz a sua célula, você precisa depender totalmente do Espírito Santo para que a sua célula cresça. Você que procura avançar na sua vida profissional, seja na sua vida familiar também, ou financeira, você precisa depender totalmente do Espírito Santo para que você avance. A minha vida precisa ser uma vida totalmente dependente dessa pessoa chamada Espírito Santo, para que minha vida seja o que nós conhecemos hoje como um sucesso. Entenda bem essa palavra que eu estou falando, sucesso. Em Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele faz uma das comparações que, se nós formos ver, é uma das comparações que a igreja mais conhece hoje. Ele vai comparar o Espírito Santo com o vinho. E é aí que começa algo que eu não entendia por muito tempo. Por que o Espírito Santo ele compara o apóstolo Paulo com o vinho?
desde muito pequeno ouvia dessa maneira, mas eu já vi vários contextos sobre essa comparação e eu nunca tinha entendido realmente. Abre lá comigo, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, no versículo 15. Efésios 5:15. Olha como que ele começa. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como pessoas sábias, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aí no versículo 18, ele começa a falar sobre essa comparação. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem se encher pelo Espírito Santo. E aí, eu quero parar por aqui por enquanto. Eu já tive até dentro da minha família pessoas que teve esse problema por causa do vinho. Eu tive até, segundo minha avó, eu tive até um tio meu que morreu por conta de cirrose. E a pessoa, quando ela se embriaga com vinho, para chegar ao ponto de embriaguez é porque ela usou bastante aquele líquido chamado vinho. Ela realmente se encheu daquilo ali, a ponto de que aquilo ali que ela se encheu começou a tomar o controle ali da emoção da vida dela. A ponto de que se você, lógico, com certeza todos aqui já viram uma pessoa embriagada. Se você já vê uma pessoa embriagada, você começa a ver que quando ela está ali naquele estado, ela começa a falar coisas que muitas vezes no estado normal dela, ela não falaria. Muitas vezes no estado normal dela, ela não agiria daquela maneira. Ela não falaria daquela forma. Da mesma maneira, é a pessoa quando ela se embriaga com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo faz essa comparação porque, mas enchei-vos do Espírito Santo. A sua vida ela começa a ser guiada, ela começa a ser tão controlada pelo Espírito Santo que já não é mais você que toma conta das suas atitudes, mas é o Espírito Santo que começa a tomar conta das coisas da sua vida. Já não é mais você quem fala, mas é o Espírito Santo quem fala. Na sua sala de aula, já não é mais as suas atitudes, mas é o Espírito Santo que faz por você as suas atitudes. Porque as suas atitudes revelam quem você realmente é. O Senhor Jesus começa a doutrina do Espírito Santo, falando lá em João 14, a partir do verso 15, se vocês me amam. Isso me conduz lá no Salmista, no capítulo 1, quando ele diz assim: bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E Jesus fala a partir do versículo 15, lá em João 14, se vocês me amam, vocês guardarão meus mandamentos. Então eu só consigo tomar verdadeiramente as atitudes do próprio Senhor Jesus, aquelas atitudes que o salmista fala, quando eu amo realmente ao Senhor. E o mais engraçado é que a base de tudo isso daqui, do Espírito Santo, é que eu só posso conhecer realmente o Espírito Santo se eu amar o Senhor Jesus. Jesus não começa a doutrina do Espírito Santo falando assim, se vocês ficar 3 horas orando de joelhos, se vocês ficar 3 dias no monte, não, muito pelo contrário, tudo isso se
você quiser fazer, fica tranquilo, isso daí ajuda. Só que ele começa falando, se vocês me amam. O apóstolo Paulo, ele fala, olha, você pode ter todos os dons que você quiser, mas sem um amor, de nada valeria. Sem um amor, de nada valeria. Para compreendermos o Espírito Santo, temos que compreender o amor de Jesus. Um dos versículos mais emblemáticos da Bíblia, João 3,16, o próprio Senhor Jesus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então você só pode compreender a pessoa do Espírito Santo através do amor do Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala, se vocês me amam, vocês guardarão meus mandamentos. E a partir do versículo 19, ele começa a dar algumas dicas, o apóstolo Paulo aqui, em Efésios 5. Olha, se vocês se embriagarem com o Espírito Santo, vocês vão começar a falar entre si, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, um dos primeiros indícios de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo é que ela não consegue passar muito tempo sem falar sobre as coisas de Deus. Quando eu sento perto de uma pessoa, se ela realmente está cheia do Espírito Santo, ela não vai passar muito tempo sem falar das coisas do Senhor. Até então ela pode ser tida como uma pessoa chata, porque ela só pode falar daquilo. Ela só fala daquilo, ela só fala das coisas de Deus. Por quê? Porque ela fala daquilo que ela está cheia. Ela fala daquilo que ela está transbordando. A partir do versículo 20, ele começa a falar mais coisas, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Por mais que as coisas podem estar difíceis, por mais que os momentos podem estar complicados, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai dar graças ao Senhor. Ela vai dar graças ao Pai. É por isso que a igreja, quando está passando por momentos difíceis, a coisa mais sensata a se fazer, a coisa mais certa a se fazer, é dar graças ao Senhor. E olha no versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O que eu entendo, o que você pode entender por esse sujeitar-se uns aos outros? Muitas vezes é aquele conselho que o irmão do teu lado pode te dar. Hoje é o que nós começamos a conhecer como o discipulado que é feito dentro da igreja. Porque quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela tem dentro de si a humildade. A humildade de procurar ajuda, a humildade de procurar a ouvir a outra pessoa. A humildade. A humildade. E uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem todos esses atributos. E hoje a pergunta que fica, você olhando para dentro de você, começa a olhar para dentro de você, começa a analisar a sua vida. Será que você realmente tem deixado o Espírito Santo trabalhar na sua vida, tomar o controle? Você tem se embriagado, vou usar essa palavra do Espírito Santo, a ponto que não é mais você, é Ele. Quando você está andando na rua, a ponto dele falar para você, olha, fala para essa pessoa aí, está passando do teu lado, que eu amo ela. Fala que eu tenho um propósito na vida dela. João Batista, no capítulo 3 ali de João, quando ele vai testificar sobre Jesus, ele fala algo sobre Jesus, que a pessoa do Senhor Jesus, ele era totalmente cheio do Espírito Santo, ou seja, aquele que dava o Espírito
Ele não dá o Espírito por medida, mas Ele dá o Espírito sem medidas. O que você pode entender com isso? É que muitas vezes, até dentro da igreja, sempre tem aquele irmão que nós temos como referência. Você fala, nossa, aquele irmão ali, ele, poxa, eu queria ser como ele. Eu queria orar como ele, eu queria pregar como ele, eu queria, sabe, ser como ele. Tem um irmão muito conhecido aqui, quem que é? Como? O irmão Gilberto. Todos podem olhar para ele e falar assim, nossa rapaz, como eu queria ser como esse cara. Mas quando eu vejo João Batista testificando sobre a vida de Jesus, em que a vida de Jesus era uma vida sem limitações do Espírito Santo, eu entendo que o Senhor Jesus não, quando nós pedimos esse Espírito, o Senhor Jesus ele não dá o Espírito Santo, ó, eu vou dar para você 20% e para aquele irmão ali eu vou dar 80% do Espírito Santo. Não, eu não vejo dessa maneira. Quando eu começo a ler nas Escrituras, eu vejo que depende da maneira como eu dou liberdade para o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Se o irmão ali, você vê que ele é fervoroso, muita gente usa essa palavra, fervoroso. Se o irmão ali, ele ora constantemente. Se o irmão ali, ele, poxa, ele, como se diz, nós usamos uma frase, faz descer fogo do céu. É porque realmente ele dá liberdade para o Espírito Santo trabalhar na vida dele. E vou falar uma coisa para você, a mesma medida que ele tem, é a mesma medida que eu e você tem. A diferença é que, como que nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas? De que maneira que eu tenho me relacionado com essa pessoa, o Espírito Santo? Por isso que eu quero que hoje você pense seriamente sobre a sua vida. Você analisa dentro da sua escola lá, dentro da sua sala de aula. Será que as pessoas têm realmente visto o Espírito Santo na sua vida? Através das suas atitudes? Será que se amanhã o pastor chegar de surpresa lá na escola, você já imaginou? Chegar de surpresa na sua sala de aula? Eu já passei por isso uma vez. Não foi muito agradável a situação. Mas e aí? Como é que ficaria? Será que você ia ter tranquilidade? Por quê? Porque você deixa o Espírito Santo resplandecer através das suas atitudes? Será que, vamos mais além, até para os que estão um pouco mais velhos, ou para os que são um pouco mais vividos, será que lá no teu trabalho, as pessoas sabem quem você é realmente? As pessoas têm experimentado um pouco daquilo em que as pessoas experimentavam quando chegava perto de Jesus? Tem experimentado um pouco da presença do Espírito Santo? Ou será que eu e você tem escondido aquilo que nós temos de melhor para dar para as pessoas? Sabe, nós saímos de um tema tão bonito sobre a 100ª ovelha. E essas 100ª ovelhas, o que elas necessitam é dessa presença. Será que no seu casamento, para os que são casados aqui já, será que no seu casamento tem resplandecido as qualidades do Espírito Santo? Não estou dizendo que todo casamento é perfeito. É perfeito, Marcos? Não é. Não é. Não é perfeito. Nenhum casamento é perfeito. Mas será que você tem dado ali liberdade para que o Espírito Santo ele possa agir? Será que dentro do seu ministério, será que você tem procurado mais andar sozinho do que procurar essa comunhão tão grandiosa, tão gloriosa? Em João 14 nós vimos que o Senhor trata essa pessoa como um consolador.
ou nos problemas que surgem em nossas vidas, a primeira coisa que nós procuramos fazer é desabafar com as pessoas, mas nós não procuramos dobrar nosso joelho e nem que se for para ficar em silêncio ali, mas procurar ouvir a voz dessa pessoa. O Espírito Santo. Quantas vezes que essa pessoa nós temos desprezado, e nós temos montado realmente aquele altar em que quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, todo mundo estava vendo ao Deus desconhecido. O Espírito Santo começa a se tornar isso muitas vezes em nossas vidas, um Deus desconhecido. Queria que vocês colocassem de pé nessa noite, só que vocês colocassem de pé olhando para a sua vida. Olha para dentro do teu coração, olha para o contexto aí da sua vida. Nós buscamos tanta coisa, nós buscamos por milagres, nós buscamos por tantas coisas, por promessas. Mas é necessário nós buscarmos o primordial, que é o Espírito Santo. Coloca a mão assim no seu coração. Feche os seus olhos. E diga assim comigo: Espírito Santo. Espírito Santo, me perdoa, Senhor, por tantas vezes deixar o Senhor passar como um qualquer na minha vida. Eu quero te conhecer. Eu quero ter amizade com o Senhor. Eu quero poder ser íntimo do Senhor. Espírito Santo, limpa aquilo que precisa ser limpo na minha vida. Espírito Santo, me conta os segredos que o Senhor tem. Porque minha vida só pode ir para frente se o Senhor estiver no controle. Começa a conversar com o Espírito Santo nesse momento, com as suas palavras. Espírito, enche a minha vida.